Olá, boa noite, o Jornal da Sete está começando e na nossa entrevista de estúdio de hoje nós estamos recebendo aqui o vereador da Câmara Municipal de Governador Valadares, Coronel Wagner. Ele vai contar pra gente um pouco mais dessa iniciativa na vida política e também sobre um caso específico relacionado aos gastos da Prefeitura com mídias. Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao pessoal de casa, prazer estar aqui. Coronel, vamos começar então um pouco falando sobre a sua vida política. Você, há 2 anos e meio, começou como vereador aqui em Valadares. Sim. Como é que está sendo essa experiência para você? Bom, é importante relatar que é uma experiência totalmente nova, tendo em vista que a gente veio do meio militar, e lá nesse meio militar a gente estava acostumado a algumas determinações que eram cumpridas na íntegra, né? Então, quando a gente vem no meio político, é necessário que haja discussão, né? E muitas das vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera que elas aconteçam. Mas o que eu sempre falo, o que eu sempre considero como mais importante, como o norte da nossa vida política, a vida pública, é fazer as coisas com vista sempre ao bem comum, ao bem coletivo, ao bem das pessoas. Eu acho que quando a gente coloca isso como referencial em nossa vida, e principalmente na vida política, na vida pública, a gente tende a ir bem, porque a referência são as pessoas que nos elegeram para representá-las. Tem alguma coisa que hoje, que antes você via de fora, agora dentro, mudou sua visão a respeito do funcionamento, por exemplo, da Câmara, da Prefeitura? Sinceramente, é algo que de início é meio decepcionante, porque você chega cheio de esperanças, cheio de vontades de mudar as coisas de uma forma rápida, de uma forma célere, e você começa a perceber que as coisas não funcionam muito da forma como você espera que elas funcionassem. Então isso é algo um pouco decepcionante no primeiro momento, mas aí você começa a entender como esse sistema funciona, entende que ele tem que mudar, que esse mecanismo ele tem que mudar em muito. E é interessante notar que uma coisa que a gente também sempre comenta é que é o seguinte: não adianta você mudar as pessoas, não adianta mudar só o vereador, o representante, o deputado, o presidente, quem quer que seja num cargo político. É importante que você mude a forma como as coisas acontecem. Então a legislação é importante que seja mudada, para que isso faça com que as pessoas trabalhem direcionadas ao processo que foi criado, entendeu? Não adianta você trocar seu representante se a legislação fala que ele pode fazer as mesmas coisas. Então a gente tem que trocar o representante por alguém que realmente nos represente bem, mas a partir daí que as mudanças esperadas na legislação aconteçam. Foram muitos anos seguindo a carreira militar. O que fez você seguir a carreira política, um ramo totalmente diferente? Primeiro foi pelo fato de que eu me considero uma pessoa jovem ainda, e por ter vivido uma experiência profissional que me possibilitou conhecer várias nuances, várias faces da comunidade. Então a gente convivia com pessoas de extremo grau de pobreza, convivíamos com pessoas de maior grau de possibilidade de poder aquisitivo, de pessoas com pouca educação no sentido de ensino propriamente dito, pessoas catedráticas. Então esse mix de coisas, nós acreditamos que nos possibilitou ter uma visão do que é a comunidade valadarense. E como eu já tinha ido para a reserva, eu achei que eu poderia contribuir com a nossa cidade, utilizando esse capital que a gente criou ao longo desses muitos anos na Polícia Militar e transformando isso em boas ações em prol das pessoas. É uma coisa que a gente identifica em você, é a questão do militar. Se você, como vereador, você carrega o nome coronel, sim, então tem toda essa relação. Você trouxe alguma coisa desses anos como militar para a política? Como é que você tem equilibrado essas duas coisas? É interessante porque a gente, uma vez militar, eu vou ser sempre militar. Então eu sou um soldado da Polícia Militar. Soldado no sentido mais amplo da palavra, que é aquele que faz as coisas acontecerem. E eu acho até interessante que às vezes as pessoas confundem, coronel, capitão, isso não importa para mim. O que importa é trazer a essência dos valores que a Polícia Militar passa para a gente ao longo da nossa carreira, que é respeito às pessoas, respeito à lei, que é a ética, que é a coletividade, o bem comum. Então esses valores, eles transcendem o nosso período da caserna, né? Período que a gente está dentro do quartel. E é importante que a gente carregue isso ao longo da nossa vida. Até porque a gente continua policial. Você não está na ativa. Você é um policial agora da reserva. O que a gente agora, de uma forma bem enfática, nós estamos nos considerando como veteranos. Então, aqueles que já cumpriram uma missão e que passaram um tempo e tiveram aptos aí para a reserva.
Então, o que eu acho mais interessante é trazer esses valores que foram cultuados ao longo de muitos anos na vida militar para dentro daquilo que eu faço, seja na esfera política, mas também na vida como um todo. Você falou a respeito dos vereadores da Câmara representar a comunidade. Sim. Como você vê hoje a Câmara de Valadares? Eu vejo que há dificuldade de representatividade da comunidade. Por quê? Na Câmara você tem hoje 3 blocos de vereadores. Você tem um bloco de governo, que é formado por 15 vereadores. Você tem um bloco independente, do qual eu faço parte, que somos 3. E você tem um outro bloco, que é de oposição, que são mais 3 vereadores. Então, quando você tem um bloco muito grande, você tende a ter uma dificuldade de representatividade, porque esse bloco é como se fosse um rolo compressor para cima dos outros. Então, as votações lá, todas que precisam de uma maior quantidade de votos, todas não, mas uma boa maioria, a gente tem dificuldade de aprovação de algumas medidas, porque o governo tem uma quantidade muito grande de vereadores, e se eles forem seguir as orientações do governo em relação aos projetos que são apresentados pelo governo, nós dificilmente vamos ter vitória das nossas propostas. O que a gente tem feito muito é trazido as pessoas para nós, para aquelas propostas que a gente considera interessante, e através disso, por meio das redes sociais, por exemplo, a gente fomentar a discussão de determinadas propostas para que os vereadores, mesmo sendo do bloco de governo, possam votar com a referência sempre naquilo que é interessante para a comunidade. Coronel Wagner, você falou a respeito das mídias sociais, a gente vai falar sobre isso só que no próximo bloco. Sim. Jornal das 7 volta daqui a pouco, falando um pouco mais sobre o assunto que a gente está abordando aqui hoje.